Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bastante falado em pregações, em vídeos, em ministrações, em qualquer área, porque é uma coisa que está diante dos nossos olhos todos os dias e todo momento. Hoje a gente vai falar sobre o pecado. Talvez você já tenha ouvido tudo isso aqui que eu vou falar, mas se você está ouvindo aqui, se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele ainda precisa te falar algo. Então eu espero que você preste bastante atenção para que esse vídeo não seja mais só um vídeo que você viu, e sim uma coisa que mudou a tua vida. Vou começar lendo Gálatas 3:3, que diz assim: Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre lutar com as próprias forças, porque às vezes a gente cai em pecado e a gente acaba se envergonhando de Deus, porque você pecou, você já não ora mais, porque você tem medo de Deus, você tem vergonha de Deus, porque você fez algo que não agradou a Ele. Aí você se retira do teu secreto e já não tem mais um relacionamento com Deus. Aí, como você já não tem aquele secreto, aquela intimidade com Deus, você começa a lutar sozinho. E é o que ele falou aqui. Por que vocês são tão sem juízo e começam a lutar com as suas próprias forças agora, sendo que no início vocês lutavam com o Espírito Santo? Quero te dizer que se você sabe que você tem alguma área da sua vida que você está em pecado, que você está fazendo algo que tem desagradado a Deus, que você não está sozinho, que o Espírito Santo ainda está em você, todos esses pecados já foram perdoados quando Jesus morreu por você. Jesus é aquele que nos salva do mar, do oceano de pecados em que a gente vive e onde a gente pode se afogar. Ele é aquele que salva a gente, que tira a gente. E então o Senhor já te perdoou, o Espírito Santo ainda está em você, você não precisa mais lutar sozinho. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é o teu pecado, não sei o que você ainda precisa melhorar. Mas saiba que você não precisa lutar sozinho, assim como em Gálatas 3 diz. Vocês não precisam ser tão sem juízo a ponto de começar a lutar sozinho, porque assim como eu já disse em algum vídeo aqui, quando você luta sozinho, a única coisa que você vai obter é fracasso. Então a primeira parte eu já falei pra vocês sobre lutar sozinho. Não é saudável você lutar sozinho, porque você vai se desgastar e nada vai acontecer. Então eu quero te dizer que o Espírito Santo está com você sim. E se você ir pro teu secreto, se você se render aos pés do Pai e falar: olha, eu tô errando aqui, eu sei que eu estou errando aqui, mas eu preciso da sua ajuda para melhorar, eu preciso do teu Espírito Santo para me auxiliar no que fazer, Ele vai te ajudar, porque Ele é um Pai de amor. Eu já vivi isso a minha vida inteira, eu vivi com isso, então toda vez que eu não errava com sentimento, tipo, eu vou errar porque depois ele vai me perdoar porque ele é um pai bom. Não, quando você erra, você precisa se arrepender de verdade, e arrependimento significa mudança de vida. Então, se você tá pecando, vai pro secreto, pede para que Deus te ajude a se arrepender verdadeiramente e que esse pecado não venha mais fazer parte da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele deseja tudo de você, e se você está dividindo o espaço dele com o espaço do pecado, significa que ele não tem tudo de você. Outra coisa que eu quero falar é sobre a gente se vitimizar sobre os nossos pecados, dar desculpas para que nós possamos pecar. Uma das desculpas mais frequentes são: a gente é humano, a gente pode errar, a minha carne é fraca, ou eu sou só um adolescente e eu posso errar porque eu preciso aproveitar a minha juventude. Existem diversas desculpas que nós damos para que a gente possa fazer aquilo que é errado. Isso é errado. E uma das que me chamou a atenção das desculpas que a gente mais dá, eu já usei essa desculpa, mas não é saudável para você, não é saudável para sua vida espiritual, não te traz crescimento algum. Então, você precisa se livrar realmente desse tipo de desculpas. E a desculpa que eu mais dava é que, tá bom, a gente é nova criatura, agora nós já morremos, nossas vontades já não podem mais ser feitas, agora é só do Espírito Santo. Mas às vezes a gente tem aquela recaída, às vezes o velho homem se levanta, às vezes a gente vive na natureza passada.
E eu quero te dizer que isso é totalmente errado. A partir do momento em que você aceita Jesus como tudo na sua vida e você começa a viver uma vida de morrer para si mesmo e viver para Cristo, a sua natureza impura que você vivia antes de renascer para Cristo, ela já não pode fazer mais parte da sua vida. Então, aquilo que a sua natureza antes fazia, a sua natureza de hoje não pode fazer, porque a de antes era impura e hoje é santa. Então, você dá desculpa que as suas velhas atitudes estão voltando, e isso não é bom porque suas velhas atitudes vêm de uma natureza impura e agora você já não faz mais parte dela. Em Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Isso aqui é muito forte, eu li isso hoje e isso tocou demais no meu coração, porque as qualidades de Cristo, depois que você foi batizado e se juntou em um com Cristo, as qualidades dele fazem presente dentro de você. Se a gente analisar, Cristo não teve pecado e ele foi 100% homem. Então, se ele foi 100% homem e não teve pecado, a gente pode sim lutar contra o pecado e vencer, mas sempre com a ajuda do Espírito Santo. Então você tem que ver o que Cristo foi em que você é hoje. Se você parar para se analisar e ver as suas atitudes, ver o que você tem falado, o que você tem ouvido, o que você tem visto, será que é aquilo que o Senhor veria, aquilo que o Senhor escutaria, aquilo que o Senhor faria? Tente analisar tudo aquilo que você está fazendo, porque às vezes você acha que aquilo que você está fazendo é certo, mas lembre-se que o inimigo entra de sapatinhos de algodão, ele não vem avisando: ei, tô entrando, e não escancara a tua porta, ele só precisa de uma brecha. Cuidado com aquilo que você tem visto, cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem falado, aquilo que você tem visto. Cuidado, porque o inimigo precisa de pouco para entrar. E às vezes isso pode assustar, porque daí a gente fica neurótico, porque a gente não sabe se está dando brecha, mas a gente resolve no secreto. Ore para que todas as brechas sejam fechadas. Assim que o Espírito Santo te der discernimento daquilo que está errado, daquilo que está dando brecha para que o inimigo entre na sua vida, feche sem olhar para os lados. Você não pode ficar olhando para aquilo que o inimigo está te oferecendo, porque aparentemente vai ser melhor do que aquilo que Deus tem para você. As coisas do mundo são muito atraentes aparentemente, mas são coisas momentâneas. Talvez o seu pecado que você pratica hoje te dá prazer, te dá uma satisfação boa, momentânea, mas depois que aquilo acaba, você não sabe por que você tá aqui. Crise de ansiedade já vem, a crise de identidade também se faz presente depois que aquilo acaba. Então não olhe para o que o mundo tem para te oferecer, e sim para aquilo que Deus tem te prometido, porque o que Ele fala se cumpre. Então se Ele falou que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se Ele falou qualquer coisa para você, Ele vai cumprir. Deus não é um Deus de mentira. Então preste atenção naquilo que você tem feito, porque aquilo que você tem feito define se está dando brecha ou não. Cuidado com as brechas, cuidado com aquilo que tem feito parte da sua realidade. E eu sei que esse vídeo deve estar enorme, gigantesco, mas essa era a palavra que eu tinha para trazer. E para finalizar, eu queria te encorajar a ficar no secreto. Nesses momentos que você se sentir mais fraco, que você não está conseguindo lutar mais contra as tentações, se feche no secreto. É isso que o Espírito Santo pede para você. Se feche no secreto, peça auxílio, peça ajuda. Se você não conseguir realmente receber uma resposta diretamente de Deus, peça ajuda para quem tem uma autoridade espiritual. Não fique sozinho nessa. Às vezes a gente peca e não sabe o que fazer, não consegue realmente estudar sozinho. Peça ajuda para alguém, peça ajuda para algum familiar, para algum dos seus colegas que você sabe que pode te ajudar. Mas evite pedir ajuda para aquele que está pior que você, porque um cego não guia outro cego. Então peça a ajuda de alguém que pode realmente te ajudar e não te afundar mais ainda.
Então foi esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Eu queria te encorajar a estar mais no secreto com Deus, porque só no secreto com Deus, esse seu pecado, que às vezes ninguém sabe, aquele que tá no íntimo do teu coração, só lá que ele pode ser curado e realmente tratado. Não viva uma vida dolorosa. O Espírito Santo quer te dar uma vida leve, uma vida com liberdade. Liberte desse pecado. Morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Foi esse o vídeo. Deus abençoe você. Uma ótima semana para nós e tchau!